Seja bem-vindo ao estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast diretamente do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. É muito bom estar aqui com vocês em mais esse episódio e mais um assunto super interessante, claro, com convidados especiais aqui na nossa sala VIP, né, dentro da Feicom 2025, nesse nosso estúdio especial. Hoje nós vamos falar sobre a alvenaria que sustenta eficiência, economia e as vantagens da construção estrutural no Brasil. Para bater esse papo aqui com a gente tem o prazer e a alegria de receber a engenheira Isa Valadão. Tudo bem, Isa? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Muito bom, a Isa sempre com a gente também, e outro também que sempre está junto com a gente em diversos projetos aqui é o arquiteto Constantino Bueno, ou Constan Bueno, como todo mundo conhece, especialista em construção estrutural. Seja bem-vindo também, viu, Constan? Obrigado pelo convite, Walter, obrigado pelo convite, Isa, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho de informação com o público aí, de geral aí. Muito legal, e vamos lá, para começar, muitas das perguntas aqui, obviamente, a grande maioria delas, vocês dois têm competência, têm conhecimento para compartilhar com a gente, né? Então sintam-se à vontade para ver quem gostaria de começar a responder. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: como é que vocês avaliam o cenário atual da construção em alvenaria estrutural aqui no país e quais os principais fatores que têm impulsionado, né, o crescimento dessa técnica? Ladies first, né? Posso começar esse? Ladies first. A alvenaria é a construção mais tradicional que a gente tem no nosso país, né? A maioria das pessoas constrói com a alvenaria. E existem os blocos cerâmicos. Bloco, gente, é tudo que tem o furinho é bloco, tá? Não é, né? Porque o pessoal às vezes chama de tijolo, que é bloco. Então, o bloco cerâmico, né? Perfeito. A gente tem aqueles mais tradicionais, com 8 furinhos, né? Ou 10, que ainda são os mais usados, mas a gente tem tecnologias e inovações que trazem a alvenaria para um outro patamar, né, o bloco cerâmico para um outro patamar, que é o que eu quero que o Constan fale, e o que facilita e favorece as obras dentro do Brasil, de acelerar o processo de obra, deixar paredes mais retas. A gente tem ainda a dependência da qualidade do profissional que está executando, né, diretamente relacionada com a qualidade da obra, né? Então, a gente depende dos materiais para que isso a gente diminua cada vez mais, não é isso, Constan? Perfeito, assim, tem que entender o que é alvenaria também. Tem alvenaria estrutural. Estrutural ou não. Ou não, né, de vedação. O que é vedação? Quando você tem um pilar, uma viga e você preenche esse espaço com alvenaria, não precisa ser exatamente só alvenaria. A estrutura da casa. Ela é de fechamento. De fechamento. Ela só tem que suportar a própria carga e a carga de vento, alguma outra carga lateral só para não cair. Simples assim, tá? É um sistema de vedação. Agora, a alvenaria estrutural não. A parede, ela suporta todas as cargas de toda a estrutura, que é de lajes, né? As cargas horizontais depositam direto na parede. A parede tem que aguentar toda essa carga. Distribuído. E é o que é muito legal, que sai do pontual para o distribuído. Tá? E você tem uma outra forma de construir, porque você elimina algumas etapas. Tá? Então você não vai ter pilar. Pilar pode ser que tenha, mas não necessariamente você tem. Normalmente você não tem, né? Então você não tem pilar, você tem pontos pode ter algumas vigas ou não, tá? Mas você só vai ter a parede e a laje, basicamente. Parede, laje, parede, laje, parede, laje. Deixa eu explicar uma coisa aqui. O bloco estrutural, ele tem 2 grandes furos, aí ele se difere bastante desses tradicionais que eu havia falado. E aí, nesses 2 grandes furos, a gente consegue colocar concreto dentro e os vergalhões, né, que são as barras de aço. Armação. Que vão dar a sustentação mesmo, né, para resistir o peso dos andares, se for um prédio, da própria laje. E isso é muito legal, porque a gente economiza ponto de grout, né? Ponto de grout, exatamente. Que a gente chama de ponto de grout. Então, geralmente, esses pontos de grout estão
maneira mais assim, sempre que tem encontro de parede, então você coloca um ponto de grout. Esse ponto de grout tem uma ferragem dentro. E essa ferragem ela serve para aguentar a tração, a movimentação entre as duas paredes. Funciona muito mais como um pino de dobradiça do que realmente como um pilar. Isso o pessoal não para e pensa. Tu não acha que é um pilar que está dentro do bloco. E não é isso. Não é, a função dele não é essa, né? E então você tem esses pontos ao longo, você pode ter esses pontos ao longo de todas as paredes, na junção das paredes, canto de parede você tem. E você tem também os grouts horizontais, que basicamente é verga contra verga e cintas de amarração. Né? Para você poder ter a estrutura entre as paredes, ela não tiver nenhuma movimentação, ela conseguir resistir às movimentações que ocorrem naturalmente em toda a estrutura. Então, no fundo, ele é um Lego. Tá? Para fazer uma comparação, você tem as peças de dimensões já pré-definidas e na hora do projeto você sabe qual peça vai estar em cada posição da parede inteira. São quantos tamanhos comercialmente assim que vocês têm? Nossa, a CIT hoje produz está com 112 modelos diferentes né? Que ele tem de dimensão e resistência diferente. É igual o Lego mesmo, que tem um que é mais baixinho, mais compridinho, outro que é mais fininho, outro é mais gordinho, e aí evita de ter corte na obra. Você não precisa cortar. Você já viu a tubulação, porque a gente sobe a parede na tradicional, a gente sobe a parede, muitas vezes ainda fazem um emboço e depois vem cortando para colocar as coisas. Então, isso contribui para que dentro do nosso país, metade do lixo gerado venha da construção civil. Então, isso já reduz muito desperdício. Diminuída. Porque toda a tubulação ela passa por dentro dos furos do bloco. Hidráulica, elétrica, passa tudo ali. Tudo ali, tem que passar tudo. Ou se é muito grande. Então, para se passar. Por isso que tem essas diferenças de blocos. Sim, exato. Na hora que você vai projetar ele, você já tem que projetar o alvenaria estrutural, tem que ser projetado. A racional de mesmo geral, porque também pode ser racionalizada, né? Porque pode ser também uma parede de vedação. Então você já deixa todos os pontos onde vai passar toda a elétrica, toda a hidráulica, você já tem pré-determinado. Então você vai subindo a parede, você já vai subindo a elétrica e hidráulica junto. Sim. Tá? Aí você ganha em velocidade e tempo. Isso. Sem desperdício. Diminui desperdício, diminui a conta final lá que o cliente tem que pagar de material, porque você vai desperdiçar menos, você vai ter que comprar menos. E economiza o tempo de hora homem, que a gente chama, trabalhada. Numa média, assim, se eu for olhar uma casa, fazer uma comparação numa casa no tradicional lá e na alvenaria estrutural, você vai ter uma economia no final de uns 30%. Agora, a gente está vendo que tem uma série de vantagens, né? Eu queria que vocês citassem aqui que tipos de projetos, né, são mais indicados aí para a alvenaria estrutural, como é que ela tem se mostrado mais vantajosa nesses projetos e se tem algumas limitações técnicas também, outros que talvez não seja tão aconselhável. Financeiro, primeiro, né? Porque você tem uma redução de custo muito grande, tá? Velocidade, você tem um grande... Se você leva mais tempo para projetar, tem que ter projeto. Então, é uma frase que eu gosto de falar: leve 6 anos para projetar e 6 meses para construir. Porque o papel é barato, mas a parede não. Né? Então, Gostei disso. Aí, assim, então... realmente, você tem que fazer projeto, então você tem que pensar. Então tudo é pensado no canteiro do começo ao final. Então, até a própria movimentação do canteiro é projetada. Tudo que você vai fazendo é muito mais rápido, mais veloz, e você tem um ganho financeiro com uma eficiência da edificação muito boa. Então ele consegue bater de frente com qualquer dito industrializado ou industrializado que seja. E ele tem você consegue, com um custo mais baixo, você ter uma eficiência muito melhor na sua edificação. Porque se você for parar para outros sistemas construtivos, por exemplo, o wood frame, o light steel frame, assim, você vai ter que começar a preencher a tua parede ali com uma série de coisas que vão aumentar o custo para você ter o mesmo desempenho que você teria numa parede, uma alvenaria. Que independente se é bloco de concreto ou bloco cerâmico. Tá? Porque a alvenaria, por só ela ser a forma que ela é feita, no final do dia, fisicamente ela tem um desempenho muito bom, térmico, acústico, lumínico, estanqueidade, muito maior. E sendo que outros sistemas construtivos, não é que o outro sistema é ruim, não. Só que você precisa preparar essa parede para ter o mesmo desempenho que uma alvenaria simples de alvenaria estrutural, entendeu? E a desvantagem?
Cito uma desvantagem do... Grandes vãos. Cada um puxa a sardinha. Claro. Óbvio. É que não pode mentir só. O que eu acho ruim é não pode mentir, entendeu? Eu acho que os sistemas híbridos hoje vão dar o melhor desempenho final de um edifício, tá? O bloco cerâmico bem feito, ele tem seu enorme valor no mercado. Uhum. Tá? Uma desvantagem que você falou, por exemplo, para eu atingir grandes vãos, aí eu vou precisar realmente fazer uma estrutura para conseguir aguentar grandes vãos, porque a alvenaria estrutural, ela por conta, ela tem que ser muito compacta, assim, no sentido do vão que ele consegue ter de aberturas, vencer, vãos que você consegue vencer. Então você precisa ter certos cuidados. Enquanto outros sistemas você consegue muito mais fácil, avançar muito mais. Que é mais ligado ao sistema estrutural em si, né? Eu queria falar uma questão, não é uma desvantagem, mas eu acredito que é o que impede o maior avanço da construção racionalizada, da construção com o bloco cerâmico dessa forma, diferenciado, né, estrutural ou não, que é a falta da qualificação, né, da profissionalização dentro da obra. Mais de 80% das obras feitas no Brasil, né, em volume, são feitas sem um engenheiro ou sem um arquiteto. Ou seja, não tem projeto. E o Constantino acabou de falar, né, faça projeto durante 6 meses porque o papel é mais barato. E aí o que acontece? As pessoas, né, acham que entendem, que sabem, né? A gente vive aí numa, sei lá, acho que na época dos achismos. Tá difícil. E acredita que está fazendo da melhor forma. Às vezes, até geralmente, né? A gente encontra até superdimensionado do que o contrário. Ou seja, aí não cai, aí o pessoal está achando que está tudo legal. Mas a construção não é só não cair. Ela feita com técnica, com qualidade, com eficiência, com economia. Né? E aí economia para o bolso do cliente, para o meio ambiente. O setor da construção civil é o que mais polui o meio ambiente no mundo inteiro. Inclusive é isso que eu ia citar aqui também, porque como o Constantino estava falando, né, tudo depende, o ponto principal é esse planejamento, né? Pontos de energia, pontos de água, tal, porque depois, como o sistema ele já vem subindo junto, tudo, né? Como a Isa também citou, você não vai ficar fazendo cortes na parede depois, dependendo, a pessoa pode até adaptar, fazer para uma coisa emergencial, mas a ideia não é essa, é algo que já saia planejado, né? Realmente para ter essa eficiência, né? É que nem assim, quando você pega um projeto de execução, né, de produção que a gente chama, ele já vem falando como você vai assentar a primeira fiada, a segunda fiada, a terceira fiada, até o final, tudo certinho, todas as peças, o quanto você vai gastar de argamassa, de assentamento, quanto você vai gastar de revestimento, quais são o grout que você vai usar, os pontos do grout que você vai fazer, onde vai passar cada tubulação. Então tem lá, que nem o desenho, a plantinha do Lego, você vai ter uma plantinha ali daquela parede. Isso mesmo. Discriminado. Entendeu? Exatamente, tudo discriminado, com todas as informações e quantitativos, tudo bonitinho. Pelo amor de Deus, gente, quantitativo. Faz projeto e põe quantitativo. A coisa mais fácil do mundo. E não esqueça o quantitativo. Agora, o Constantino e Isa, então, é um sistema que tem muitas vantagens sobre os sistemas construtivos tradicionais, então, em relação a tempo, custo, a questão de sustentabilidade, qualidade. Vocês citaram diversos pontos aqui. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de deixar claro aqui dessa diferença do sistema estrutural para o sistema construtivo tradicional? Uma coisa que eu, assim, acho que talvez uma sugestão para todo profissional da área e público em geral é pedir as comprovações. O que eu quero dizer? O cara tá falando que é sustentável, pede a comprovação que o cara é sustentável, senão vai entrar naquela história, fake news, não sei o que, os achismos lá. O cara tem desempenho térmico, pede para ele provar o desempenho térmico, qual a conformação da parede que vai dar o tal desempenho térmico dito. Desempenho acústico, segurança incêndio, ninguém fala de segurança incêndio no Brasil, a gente teve casos problemáticos aqui, emblemáticos sobre situação de incêndio. Então, esse é um ponto que eu bato muito no pé. Cara, tudo bem, se é muito bom, top, mas mostra para mim o ensaio de segurança incêndio, segurança ao fogo. E N pessoas aqui, que estão inclusive aqui passeando na FECOM e falando ao vento, não demonstraram isso, não fizeram nenhum ensaio, não demonstraram a capacidade de segurança incêndio. E é básico segurança incêndio.
É uma coisa assim que tem que atender. Então, assim, peçam as comprovações. Por favor, pessoal, peça a comprovação do seu fornecedor daquele sistema construtivo. Peça, tá? Que seja um manual de desempenho, que sejam os ensaios, os ensaios relatórios de ensaio do sistema, tá? E ele é obrigado a te fornecer. Se ele não te fornece, ele está com alguma coisa... Fica com uma pulga atrás da orelha com esse cidadão, com essa pessoa que está fazendo isso para você, passando essa informação. Um ponto que eu acho importante é lembrar das certificações. Existe N certificações no Brasil que certificam aquele produto ou aquele sistema. Pode ser através de uma norma, pode ser através de uma DATEC, pode ser uma certificação PSQ, por exemplo, ou IMET. Explica pra galera, DATEC. DATEC é um documento técnico que confirma que aquele produto ou sistema construtivo está de acordo com as normas vigentes no país, principalmente a norma de desempenho. Tá, hoje. Então, não só desempenho estrutural, tudo, né? Mas, então, é um documento que aquele cara que vai produzir um sistema construtivo, vai fazer uma edificação, ele tem que fazer esse documento demonstrando e N profissionais do setor vão avaliar aqueles ensaios, aqueles testes e vão dar o parecer e falam assim, beleza, pode usar, tá? A norma já, o cara deixou de ser da DATEC, já foi comprovado ao tempo que esse é um sistema construtivo adequado, confiável, ou produto, e aí você passa para uma norma, aí você transfere para uma norma. Tá? Eu sou o coordenador de uma das normas, da norma de alvenaria sem função estrutural, e trabalho no grupo de trabalho da norma de alvenaria estrutural, entre outras de produto, enfim. E assim, a norma é depois de 10 anos que eu estou construindo aquele sistema construtivo, 10, 20 anos, aí eu vou transformar na norma. Sim. E outras são as certificações. PSQ em metro são as principais aqui no Brasil, que a gente vai pegar, que é o PSQ, o Programa Setorial da Qualidade, vai chancelar que aquele produto está dentro das conformidades de norma. Entendeu? E não é o produto, é a linha do produto. E às vezes o cara fala, eu tenho o PSQ, mas ele tem uma linha, as outras não. De produto dele. Então, peça da linha do produto. E o Inmetro é um pouquinho acima do PSQ. Então, peça essas coisas para você, pede para o teu varejista, principalmente para o varejista, pergunta se o produto que ele está comprando tem certificação. Vale dizer, eu não lembro os números corretos, mas eu acredito que tenha mais de 5 mil cerâmicas, indústrias cerâmicas no Brasil, dentre todas com todas as funções. 4 mil? 4 mil. Infelizmente, antes da pandemia, a gente estava com 8, depois da pandemia caiu para 4. Nossa, olha, pela metade. E aí, o que acontece? Existe a ANICER, né, que é a Associação da Cerâmica Vermelha, nacional, né, Associação Nacional da Cerâmica Vermelha, e ela tenta regulamentar ou direcionar essa galera toda. Claro que não consegue arrebanhar todo mundo, mas os mais compromissados, os que querem fazer de forma correta, eles têm esse direcionamento e a gente consegue identificar no mercado hoje. Tijolo ou bloco cerâmico, ele tem ali meio que um carimbinho, né? Aonde que ele foi feito, como é que ele foi, a data que ele foi feito, o lote, para ter aquele controle de qualidade. E aí, vale dizer, quando ele, Constant fala, né? A peça para o seu fornecedor, independente de qual material, seja o bloco cerâmico ou outro material de qualquer... Bloco cerâmico, vergalhão, conduíte... não, de qualquer sistema construtivo, o que a gente tem, né? A gente tem as declarações de produto. Né? Cada material de construção, ele tem um ciclo de vida. Sim. Né? Inclusive, um próximo podcast, a gente vai falar um pouco mais disso. E o ciclo de vida de cada produto é diferente, é óbvio, né? Porque tem material diferente, é processo diferente. E o fabricante, né, o produtor, ele, cada vez mais, isso não é obrigatório ainda, mas cada vez mais ele quer trazer de forma mais transparente para o mercado o que ele está colocando, como ele está fazendo o seu produto. É meio igual àquela... Sabe a tabela nutricional dos produtos, né? Eu vi fazendo dieta, negócio do regime, negócio das calorias, tem que contar lá, o sódio não pode estar alto. Tem aquele, aí você olha ali atrás no verso do alimento e tem ali aquela tabelinha nutricional, né? Os produtos, os materiais de construção, eles têm essa tabela nutricional, que são os EPDs, né? E cada vez mais, cada ano que passa, né, mais empresas têm feito, e isso torna de transparente, porque eles colocam isso na internet, né? Depois que vai para a internet, é uma informação para todo mundo. Então, isso torna de forma transparente o mercado.
Bom, e eu penso no seguinte também, é um modelo de construção e muitos outros que estão levantando a bandeira da sustentabilidade, né? E essas informações que vocês estão passando são super importantes, que muita gente pode levantar essa bandeira, mas aí, é sustentável de fato mesmo? É eficiente? São os greenwashes. Realmente reduz o custo da obra? É seguro, né? Acho que essas observações precisam ser levadas em consideração e acho muito importante todos esses esclarecimentos que vocês estão trazendo aqui, porque muita gente não tem essa informação, né? Não. Simplesmente vai lá, não, alguém me falou que tal sistema é bom, que é mais eficiente, que todo sistema é bom, todo sistema pode ou não ser eficiente, pode ou não ser sustentável. Vai depender de uma série de premissas. Então, eu sou o super do... Cara, se o cara tá gritando muito que ele é o super, ultra, mega master, sem provar, alguma coisa errada tem, né? Uhum. Então, o problema tá aí na aprovação. Tem uma coisa que é legal para falar para vocês, não sei se vocês sabem. Agora a gente vai ter o SIDAC, tá entrando em operação, e a gente vai conseguir, nós, empresas, quanto produtoras de material, vamos conseguir tirar a declaração ambiental do produto. Sim. Então, as famosas DDAPs, né? Então, essa declaração ambiental do produto vai ter a chancela, obviamente, do SIDAC, que você vai ter aqui todos os parâmetros, aquela tabelinha nutricional, né? Todos os parâmetros de CO2 de cada produto ali. Então, você vai fazer no seu mix da sua edificação, você vai conseguir calcular bonitinho, de acordo com cada fornecedor ou cada área de cada setor. Porque você pode ir lá entrar como empresa ou como setor, né? E vale lembrar que o primeiro setor, é até mérito deles, bloco de concreto foi o primeiro setor a ter entrado lá dentro, mas a primeira empresa foi um bloco cerâmico. Então, assim, é um setor de alvenaria que ela está se movimentando bem, entendeu? Tecnicamente legal. É o setor de alvenaria, independente se é bloco concreto, bloco cerâmico, a gente de alvenaria estamos junto. E, assim, vale... falar que nós estamos fazendo esse movimento muito antes dos outros. Uhum. Tá? E fazemos isso há muito tempo. Tanto o primeiro ciclo de vida foi feito pela Anicer. Né? Então, é um movimento... O cerâmico o material mais usado através da história da sociedade. Não, antes do bloco só veio uma coisa, pedra. A pedra. Depois Não tem noção de como é que eles levantavam aquilo lá. Sabe uma loucura que todo mundo fala, alvenaria estrutural é um negócio novo. Não é novo, não. Porque se você pegar o Taj Mahal, alvenaria estrutural, a muralha da China é alvenaria estrutural, aquele monte de coisa que você vê lá na Itália, lá na Europa, é muita coisa alvenaria estrutural. E está de pé até hoje, muitas mais velhas que o nosso país. As pirâmides do Egito. Sim, exatamente. Agora, além desses cuidados todos, né, que o profissional que está, ou quem está contratando, né, a alvenaria estrutural precisa ter, se citam mais alguma outra que deve ser observada, tal, pelos profissionais que escolhem esse modelo construtivo? Primeira coisa é contratar um bom projetista. Primeira coisa que eu tenho que ver, um bom projetista de alvenaria estrutural, um bom calculista, porque a alvenaria estrutural tem que ser, não é só projeto, é cálculo. Né? Obviamente, prédios mais baixos, o cálculo é mais simples, não tenta. Mas quando você vai subindo, vai passando lá os seus andares, aí você começa a prestar atenção. A geometria também, se você vai fazer um caixotinho, um quadradinho de um jeito, se você vai ter, né, assim, entradas diferenciadas, formatos, agora tá na moda os formatos orgânicos, né? Não, dá para fazer, mas... Não, dá para fazer tudo, dá para fazer com a cerâmica, né? A gente usa parametrização, por exemplo. Mas a alvenaria estrutural, primeiro ponto, um bom projetista. Segundo ponto, escolher bem os materiais que você vai usar, porque dependendo do teu fornecedor ou não, você tem que começar com o fornecedor e ir com ele até o final da obra. Não pode trocar, principalmente bloco e argamassa. Porque tem uma relação que a gente fala prisma-bloco, que é o bloco, argamassa e outro bloco, a gente faz um ensaio, que a gente chama de ensaio de prisma, para ensaio de compressão, e o resultado desse ensaio, o calculista vai usar para fazer os cálculos estruturais dessa alvenaria estrutural. É muito importante que você leve isso, pegue a argamassa que você vai usar, com a resistência certa, a relação entre o bloco e a argamassa também. Para tudo funcionar bonitinho. Então, tudo é muito antes pensado, ensaiado, para fazer, né? Menos de 1% dos profissionais que atuam na área tem esse tipo de informação. Sim. Eles não sabem que isso acontece, que isso é necessário, que se eu fizer dessa maneira, minha obra
tem maior chance de patologia, problema, de não ter patologia. Por isso também que nós temos patologias em quase todas as construções do Brasil. A grande maioria das pessoas, né, isso para qualquer segmento, né, quando você fala a pessoa que vai montar um negócio, o que ela pensa? Ela pensa no lucro primeiro. Lógico. Depois que ela vai muito com certeza. Demoram para avaliar todos os custos e não é só o bônus, né? A pessoa não esquece do ônus que ela tem em relação àquilo lá. E com uma construção, acredito que seja a mesma coisa. Às vezes alguém fala assim, eu fiz de alvenaria estrutural, foi super bom, economizei para caramba. Mas o cara não tem um estudo, ele não sabe se aquilo lá é a melhor solução para ele, né? Então ele precisa ir atrás de bons profissionais, como você falou, como vocês estão falando, ter conhecimento de todas essas normas técnicas, né, certificações que vão garantir a qualidade e a perenidade do projeto também. Exatamente. Não é isso, Isa? Eu gosto de dar um exemplo quando eu estou na sala de aula, que é o seguinte: construir é igual fazer bolo. Se eu não colocar a quantidade certa do negócio da farinha de trigo, do açúcar, do ovo lá, misturar a proporção correta, o bolo vai solar. Se eu não usar o tempo certo, ele vai queimar. Inclusive, eu só faço bolo de massa pronta, porque eu nunca acerto esse negócio. Por isso que eu sempre recomendo os meus alunos a usarem argamassa já industrializada, que já vem tudo medidinho. O que é legal falar da argamassa... Então, é dessa forma. O que é legal falar da argamassa, primeiro você compra argamassa por classes, né? Então a argamassa hoje você vai pedir argamassa de assentamento, estou falando de assentamento, né? Por classe. Então eu vou olhar a minha argamassa, primeira coisa que eu vejo, qual a resistência do meu bloco, porque a minha argamassa tem que ter uma relação com a resistência do bloco, porque senão... não pode espremer a argamassa e ela fica, sair assim, ela tem que ter uma alturinha. Certo. Deu para entender? Sim. Entendi, claro. Vou tentar ser mais automobilístico agora, que o pessoal entende. É mais ou menos que eu fizesse assim, se eu pegar a argamassa errada, é a mesma coisa que eu pegar um Fusca, tirar o amortecedor dele e colocar um de caminhão. Não vai dar muito certo. Sim. E a mesma coisa, se eu tirar no caminhão e colocar de Fusca ali, não vai dar muito certo. Eu não sei dirigir, entendi esse negócio. Claro. Porque a argamassa... O nome é o mesmo, mas a usabilidade não. é outra. Entendeu? Então, assim, você tem que fazer essa relação do peso que você vai colocar e da resistência que você vai ter na parede total. Porque a parede não é só o bloco. É o bloco, a argamassa, as armaduras, os pontos de grout, enfim. É o conjunto. É o bolo todo. Tá? E tem que entender, uma coisa que é a alvenaria, uma coisa é a parede. A alvenaria é como se fosse o esqueleto. A parede é o corpo todo. Sim. Tá? Então, tem que fazer essas diferenciações para o pessoal entender. E como a gente tem um baixo índice de profissionalização no nosso setor, obviamente a gente vai ter um menor entendimento disso e as pessoas começam a usar termos diferentes para as mesmas coisas e termos iguais para coisas diferentes. A gente tem algumas confusões no mercado, isso vai ficar para um outro podcast, mas essa questão do buscar o ensino, de buscar as informações corretas no local correto. Hoje na internet coloca-se a informação que se quer, não tem um crivo, né? Igual no jornal, numa revista, você tem um corpo editorial, você tem um corpo técnico, só vai para lá aquilo que é aprovado e está tudo dentro dos conformes, digamos assim. Na internet nós não temos isso, né? Então todas as informações estão ali e aí o usuário ele precisa ter esse discernimento de saber o critério da onde ele vai estar consumindo essa informação. Inclusive, né, vou aproveitar e falar aqui da FEICOM, é por isso que a FEICOM ela resolveu trazer esse podcast, fazer esse bate-papo com grandes profissionais do país, exatamente para proporcionar para esse mercado, para esse profissional, informações de qualidade. Então, a FEICOM é uma feira de referência, é um evento de referência do setor e traz também essa parte de conhecimento também. Então, tudo que tem dentro da FEICOM, tudo que está aqui, já passou por um crivo e a gente sabe que tem qualidade. E é muito claro isso, né? A necessidade da informação para a formação, né? Isso, gostei. A informação correta, né? De fontes seguras, né? Como a Isa bem citou, a internet está repleta aí de coisas que até vão te ajudar em algum momento. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, esses dias eu precisei saber como é que eu utilizava lá um fogão por indução. E ele tem algumas travas, eu nunca tinha mexido com ele, na internet me mostrou aquilo ali. Mas numa construção eu não posso usar alguma coisa que eu vi ali da mesma marca, porque não tem, né? Agora, a indústria está se preocupando com isso também, de gerar conteúdo com especialistas também, Constantino?
A indústria, de maneira geral, está se movimentando para trazer informação. Antigamente, a informação mais avançada e técnica ela estava na academia. Hoje, e não na indústria. Hoje inverteu. Hoje a informação técnica, na verdade, ela está na indústria e a academia precisa correr atrás. Porque a inovação e a tecnologia vem crescendo de maneira exponencial também, né? E começa a vir muitos mitos, assim, e que se pega no mercado, algum produto bate um estigma deixa eu só muito ruim. fazer um ponto aqui. Né? É porque eu sou da academia, né? Aí ele já pega aqui e fala que a academia tem que correr. Não, academia de maneira geral. A inovação, ela chega na indústria a partir da pesquisa. Sim. Então, assim, se pesquisa... O método científico mais usado no mundo todo é o tentativa e erro. Você fez, deu certo, você continua. Deu errado, faz de outra forma. Falando de uma forma, né, muito superficial. Então, a academia, né, as universidades, a galera que detém o ensino, né, de formação... Tem o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né? Eu sou graduada com pós-doutoramento na parte de sustentabilidade de materiais. E a gente, quando vai para as pesquisas e inovação, é com esse intuito. Então, você repete várias vezes a mesma coisa para ver se aquilo ali foi só uma coincidência ou se realmente é uma tendência e está acontecendo. E aí, sim, vai para a indústria e a indústria consegue... reproduzir e tal. Só que a indústria, algumas indústrias sérias, e a dele é muito, elas montam seus próprios laboratórios, elas investem em, um centro em pesquisas, e aí é um crossover. Aí volta para a academia, por isso que ele fala, tem que correr atrás. Né? Eu falei, vou fazer a gente fica botando fogo na academia ou no centro de pesquisa, eu estou precisando das informações, só que, obviamente, os prazos da construção são muito longos. Isso deveria ter em todas as empresas. A Saint-Gobain também tem o seu grande centro de pesquisa, mas, infelizmente, isso ainda é a minoria. Sim. É a exceção. É que, assim, de maneira geral, isso foi um dos motivos até que os 12 empresas aqui do estado de São Paulo, de bloco cerâmico vertical, se juntaram para criar o Itacer. Itacer, que é patrocinador do Pedreiro Top Brasil. Patrocinador do Pedreiro Top Brasil, tá? É um instituto de tecnologia, de alvenaria, racionalidade cerâmica, que a gente tem o intuito de trazer informação de qualidade e desenvolvimento do sistema, do setor nosso, com qualidade, com informação correta, com dados adequados. A transparência, né? Exatamente, trazer toda a informação possível. Eu quero conhecer, inclusive, que eu não conheço. Bom, eu acredito que vocês conseguiram trazer vantagens, particularidades, né, desafios, oportunidades com esse sistema, né, estrutural. Obviamente, as melhores práticas, né, o que as pessoas devem procurar e os profissionais, o que eles devem fazer. Mas agora, nesse momento que a gente vai chegando no final aqui, eu gostaria que vocês passassem uma mensagem aos profissionais da área, arquitetos, engenheiros, e profissionais que estão conectados com esse ecossistema da construção civil, como eles podem trabalhar melhor com essa forma, né, estrutural e... conselhos especiais que vocês que vivenciam essas áreas poderiam passar para essas pessoas, e se a gente esqueceu de falar algum ponto importante aqui, fiquem à vontade nesse momento. Bom, acho que um ponto legal que batendo em sustentabilidade, na questão do ESG, é que assim, a cerâmica sempre foi vista como um maldoso da natureza, e na verdade hoje isso mudou completamente. Tá? Então hoje a indústria cerâmica da indústria melhorou muito. Assim, hoje a gente somos os lixeiros da indústria, da população, porque um monte de coisa que iria ser descartada, a gente traz para dentro, beneficia e transforma em energia, ou recicla de novo produto. A gente consegue fazer isso muito bem. E todo o nosso processo produtivo hoje, ele já está alinhado com todas as métricas ESG possíveis e imagináveis. Então isso é legal, vale legal olhar. Então por isso eu convido... Convida, depois eu completo. Convido todo mundo a ver o trabalho que tanto o Itacer está fazendo, quanto a Cerâmica City, que faz parte deles, visitar a gente aqui, inclusive na feira, ou nossos sites, nossas redes sociais, para ver a comprovação desse trabalho. E, de novo, só para dando... Pessoal, peçam comprovação dos dados técnicos. Trabalhem com as normas debaixo do braço. Tá? Então, isso é importante. Busquem bons profissionais. Tem que saber norma.
Eu quero só completar, né? O que é o ESG, né? Que todo mundo fala, as letrinhas aí que todo mundo fala. Ela é uma política que representa exatamente o tripé da sustentabilidade. Muita gente acha que sustentabilidade é só meio ambiente, mas também cuida do financeiro, né, e do social. E quando ele fala, nós somos os lixeiros da construção, hoje a gente virou. Eu acho muito bacana que cada indústria cerâmica, ela tem ali um raio de ação, né? Porque o material de construção, ele não consegue viajar muito. Transporta muito, né? Porque fica caro, principalmente por conta do nosso sistema, né? Nossas logísticas aí. Essa preocupação, ela vem, né, esse raio de ação, por exemplo, a indústria pega todo o resto de madeira, todos os pallets usados, todo o resto de poda e traz para virar energia, porque quando você queima isso, você consegue transformar em calor, que é o calor necessário para a cura ali do... cerâmico não é cura, não é cura, é sinterização. Como é que chama? Sinterização. Porque é o seguinte, uma coisa é cura quando você desestabiliza o cimento, né? Cimento. Quando tem cimento. Aí você, com a adição de água, ele passa um processo químico, ele conforma, hidrata, tá? E vira o concreto. A cerâmica, você elementos químicos muito parecidos, tá? Minerais muito parecidos, quando você injeta calor, ele se conforma e se transforma num outro material, que daí ele vira o cerâmico. E é legal falar, quando o cerâmico está na obra, o bloco cerâmico está na obra, quebrou alguma coisa, eu consigo pegar ele da obra, trazer de volta para a fábrica, e volta para o processo, ele volta a ser um bloco cerâmico de novo. Então isso a gente já faz. Reutilização. A gente já faz essa economia circular já. Se a gente conseguisse ter uma logística no Brasil inteiro, na hora que vai desmontar, quebrar uma parede e tudo, daria para reaproveitar todo esse resíduo, que é a metade do lixo do país, daria para reaproveitar dentro dos processos. Quase 100%. É um movimento real de reciclagem mesmo. Seria economia circular. Real para fazer tudo circular, exatamente. Legal. E esse é um grande ponto. E na hora que a gente fala desse tripé, isso que eu queria falar, né, a indústria era mal vista, porque quando você queima para fazer esse processo... mas quando você faz o processo, né, que aí sai os poluentes para a atmosfera. Nós, do setor da construção civil, a gente emite no mundo, acho que é 40% mais ou menos das emissões atmosféricas. Mas o que acontece? As indústrias cerâmicas hoje têm o advento da tecnologia, inovação, tem os filtros, né, e tem eles aumentaram o rendimento dos seus fornos, tem menos perda de calor. Então, foi evoluindo também, evolui nessa questão da energia. Na hora que retira, por exemplo, a argila, né, que era um grande ponto negativo, vamos dizer assim, para a parte do meio ambiente, eu tiro o ponto ali onde eu vou fazer a extração da argila, né? Você fica um buraco ali. Né? E o que a indústria vem e faz? Ela pega aquela comunidade local, ela transforma ali em piscicultura, por exemplo, né? Que eu lembro que eu vim, um exemplo, e traz ali para aquela comunidade local uma nova fonte de renda, aproveitando aquela geografia ali que foi modificada. Um dos exemplos. Então, a gente consegue, às vezes, eu estou retirando um material que a natureza não vai renovar, um material não renovável, a argila vai demorar muito tempo, apesar de ser abundante. Mas aí ficou o buraco. A gente completa ali com água, com peixe, ensina literalmente o povo a pescar e dá uma nova renda. Só para complementar o que a gente está falando, toda a área de extração, ela no Brasil, extremamente regulamentada, super complexa. No estado de São Paulo é o pior ainda de todos os estados. Tá? Pior no sentido de ser ruim mesmo? Não, pior no sentido de ser regulamentada, rígida. Porque eu acho o São Paulo bem regulamentado mesmo. O estado mais severo no sentido de... Não é pior. É pior que eu falo, que é pior porque o cara fica... Pra você que é indústria, né? Que tem que andar ali pianinho. Tem que andar pianinho. Então, assim, ele é muito rígida. Se tem a extração é porque teve autorização. Não, se não tiver autorização, tem que ser embargado. É um crime. É um crime. Local e jeito de tirar. E você tem um projeto
tanto para retirar, fazer a extração da argila, quanto você tem um projeto de recuperação. Então, quando eu acabei o local de extração da argila, eu tenho que recuperar essa área, que daí que é o projeto que a gente está falando, piscicultura, pode ser piscicultura, posso transformar pasto agricultável, área agricultável, e vai depender do projeto de recuperação que a empresa vai fazer, daquela área. Setor, porque o Brasil é dimensão continental. Sim, então uma outra coisa que ninguém fala é que a cerâmica ela pode ajudar no desassoreamento dos rios. Porque a argila que a gente tira, pode tirar argila de vários locais. Qual é a porcentagem que tira de rio? Eu ia te perguntar isso no off, mas você falou, eu lembrei. É porque assim, você sabe, eu não sei dizer, mas assim, vamos lá, talvez 20%? uns 20, 30%, talvez seja de rio. Vai depender muito da região que a cerâmica está. Entendi. O que é assoreamento de rio, gente? O solo é solto, é um pozinho, sim, né? O solo é pó. Aí vem o vento, vem a chuva, vai carregando esse negócio todo e carrega tudo para o rio. Então, o rio, que era antes largo, ele vai ficando cada vez... E fundo, exato. Ele vai ficando cada vez mais fino e mais raso. E aí, a água não tem muito mais local para passar e aí ela transborda. Mais ou menos isso, né? Então, na hora que você faz essa retirada e o aproveitamento disso, você volta com esse leito do rio da forma natural que ele é. Então, tá pegando uma coisa que não era para estar ali. Não é retirando. E por que isso não é expandido, visto que é um problema seríssimo que a gente tem no país todo, né? Eu moro numa região, né, do Sorocaba. Conheço e bem. Aí é um problema constante. De vez em quando desde que eu me conheço por gente, tem esse problema aí, né? A pessoa, a cidade invadiu o leito do rio, tá menor. É que não é só a cidade, não é só isso. Acho que daria um outro podcast, né, só para falar isso. Mas tem alguma ação sendo feita? Existem leis que não são. Pleitear isso? Existem leis que não são cumpridas também, né? Por exemplo. Assim, é que esse é o meu ver, tá? Pessoa. Que o poder público não entende todo o potencial de algumas indústrias poder ajudá-la. E ela, de maneira geral, está mais preocupada em arrecadar do que ajudar a população. Então, ao meu ver, é cultural e como não entendo de política, eu acredito assim, né? Que a gente tem, por exemplo, leis que protegem. Acho que deveria ter uma proteção de 30 metros de todo o leito do rio, né? E isso da parte da... Eu esqueci o nome, acho que é várzea, né? Porque o rio, ele é vivo. Então, ele se movimenta ao longo dos anos, dos séculos, né? Então, ele pode passar, às vezes, 10 anos com uma determinada vazão, por um determinado curso, por conta de várias características do planeta, digamos assim. Mas, em determinado momento, ou a cada X quantidade de tempo, ele muda. E isso, a gente já conhece isso por estudos. E acaba que a cidade vai invadindo. E imagina, a gente tinha que ter 30 metros de proteção de todo o leito do rio. A gente só foi saber isso muito... Depois que as cidades foram conformadas. Só depois. O tentativa e erro, entendeu? Deu errado. E as temáticas vão surgindo, né? Como a gente começou, veio desviando. Já vamos ver para lá. Do ESG, né? Que toda essa preocupação, né? Com todas essas questões. É que vale falar com o ESG, como se Environment, Social and Governance. O que é isso? Ambiental, ambiente, o social, cuidado social e a governança. Eu particularmente, acho que a sigla está na ordem errada. O G tem que ser primeiro. O E, o S, tanto faz a ordem. Ficou mais... ficou mais palatável. Porque se você não tem governança, você não consegue fazer o resto. Então, a governança vem em primeiro lugar. Se você não tem a governança de saber fazer a gestão adequada dos ativos, você não vai ter lucro. Se você não tem lucro, você não consegue reinvestir. Se você não consegue reinvestir, você não consegue cuidar nem do meio ambiente e nem do social. Já vira um ciclo negativo. Que tá bem... Tem que estar em equilíbrio. Entendeu? Gente, uma delícia bater esse papo aqui com vocês. O tempo vai passando, a gente vai até perdendo a referência. Acho que a gente estourou o tempo aí. Mas foi muito legal, mais uma aula aqui com 2 especialistas falando sobre alvenaria estrutural, né? E tantas outras questões foram citadas. Eu tenho um envolvimento muito importante com isso. Meu pai trabalhou 50 anos na indústria cerâmica. Que legal! Eu não sabia. Bacana. Então Qual foi? Ele trabalhou numa cerâmica que começou em Laranjal Paulista e depois foi para Sorocaba, chamada Sola. Então, Que bacana. e ele trabalhou
praticamente 50 anos lá, então desde criança sempre ouvindo falar disso e tal. Então é algo que para mim foi um resgate que vocês estavam falando. Eu tava realmente voltando no tempo aí, muito, muito bacana, faz parte da história da minha família, né? Mas é isso, gente. E para mais informações, quem quiser contato com o Constant, com a Isa, passa os canais aí para entrar em contato com vocês. Comigo o site www.ceramicacity.com.br. A gente está no Instagram, @ceramicacity, no YouTube também, Cerâmica City. O meu é @constant_frolini, que o meu nome é Constantino Bueno Frolini. Eu uso mais o italiano. Certo. Aí para não dar confusão. Para não dar, porque não dá confusão, eu falo Bueno, porque ninguém sabe soletrar o Frolini. Certo. Para não dar confusão. E pode me seguir lá nas redes sociais, a gente traz informação com vocês, no LinkedIn também, tô lá. Então, se você colocar Constantino Frolini, você vai me achar. Ou me acha ou acha meu pai. Bacana. Tá? Legal. Isa, e você? Meu é Isa Valadão, Isa com Z, em todas as redes sociais e também na FEICOM. Exatamente. Eu tenho a honra de ser embaixadora da feira, então tem bastante conteúdo que a gente cria para a feira. Inclusive, esse podcast é um projeto em conjunto com a FEICOM, com curadoria minha. Então, os convidados foram todos amigos que toparam vir aqui dividir um pouco do seu conhecimento com toda a turma. Então, é só digitar Isa Valadão com Z, hein, gente? Não vai esquecer. E dessa forma, a gente fecha mais esse episódio diretamente do estúdio FEICOM, Pedreiro Top Brasil 2025, com Constant Bueno, Isa Valadão, e aguarde que vem mais por aí. Até lá. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Esse foi mais um episódio do Estúdio FEICOM Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na FEICOM. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @FEICOM Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!